Não. Isso não é bom, cara. Os nomes é a parte para ser mais de boa. Vamos ver, então. A gente chama de camada de solvatação, beleza? Beleza. Ou, se você tiver em soluções aquosas, a gente chama de camada de hidratação. Então, grava aí, né? Solvatação, quando tiver uma camada de água em volta dos íons. Calma. E normalmente ela vai ser composta de água, moléculas de água, devido, de novo, a essa interação íon-dipolo, né? Que a gente já falou antes. Uhum. Ok? Anotou aí o que eu falei? Anotei. Muito bem. Então, aqui não tem muita conta nesse começo. Então, vamos ver aqui a próxima. Com base nos materiais, tanto tem água mais Kl. Por quem que é o Kl? Potássio. Não, o potássio é K, né? O L é o iodeto. Então fica iodeto de potássio. Então, blá blá blá. O iodeto de potássio solubiliza em água, formando os íons K mais e L menos. E aí, o que que você acha dessa informação? É Pera aí. verdadeiro ou é falso? Deixa eu analisar, pera aí. Acho que é verdadeiro. Eu acho que é verdadeiro, então. Porque ele Verdade. É verdadeiro. solubiliza na água. Isso aí. O iodeto de potássio, né, ele é um sal iônico. Então, quando é dissolvido na água, ele vai virar, ele vai se dissociar completamente, né? Vai ficar com o Sim. K mais e com o L menos, isso mesmo. Vamos para a segunda. A glicose forma um material homogêneo com a água. Você sabe o que é homogêneo, né? Como se virasse uma Beleza. coisa só. Diferente de tu juntar água com óleo, por exemplo. Aqui daí é heterogêneo. Show de bola, então o que que tu achas aí? É verdadeiro ou falso? É verdadeiro. Porque glicose é açúcar, né? É E verdade. Dá pra pensar que glicose é açúcar. Daí acontece isso mesmo, meu irmão. Agora, nada a acrescentar, né? Você pensou bem aí. Mas quimicamente falando, né? O que a gente tem são essas ligações de hidrogênio que vai rolar entre as moléculas de água e a glicose, né? Porque a glicose, ela de fato é solúvel na água. Ok? sim. Então, o KI, sei lá, acho que é KI. KI Aí, possui, deve ser, né? Iodeto. sim. KI possui alto ponto de fusão, pois é um composto iônico. Muito bem, alto ponto de fusão. E aí, o que você acha? Composto iônico, alto ponto de fusão. Iônico é metal com metal, né? Iônico com composto iônico? Ah, não, né? Acho que não. De onde você tirou essa informação? Não, porque tem, tipo, composto iônico é metal com metal, e tem o composto, daí tem o metálico, que é metal com metal, e o covalente, que é a metal, a metal, a metal. O composto iônico, ou a ligação iônica, né? Ela é um metal com não metal, tá bom? Aham. Então não é o caso aqui, não é metal com metal. Não, Metal então, com não metal metal. com a metal, eu falei. Ah, você falou metal, então você Isso. estava certo. Daí o metal perde elétrons, né? Se torna um cátion. Sim. E o que não perdeu, que é o não metal, ele ganha elétrons, então, pela lógica, e vira um ânion. Isso aí é verdadeiro também. Você acha que então isso é verdadeira? Bem, Então, e o que que o composto. Muito bem, isso é verdade, né? Mas por quê? Por que que isso acontece? Por que 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 esses caras aí, os iônicos, os compostos iônicos, eles têm alto ponto de fusão, tu sabes? porque por ele ter um metal, o metal normalmente precisa de um ponto de fusão maior. Mesmo, tipo, ele tendo um não metal, ele ainda possui um metal.
Bem, essa tua resposta ela foi boa, porém um pouquinho redundante, tautológica. O motivo é o seguinte: nesse processo que eu estava te falando, do metal e do não metal, ali eles trocarem, né, elétrons, o metal perde elétron, o ânion ganha elétrons, é, Uhum, o que é que rola? O que rola é que rola uma força eletrostática entre eles, né? Quando o elétron quando um tem carga elétrica positiva e outro negativa, tem força, ok? Então eles estão sendo atraídos um pelo outro. Então existe ali uma grande força interna mantendo eles unidos. Portanto, você precisa jogar muita energia em forma de calor para conseguir trocar de fase, entende? ok. Como existe esse processo eletrostático ali, devido a essa troca de elétrons, né, um virando cátion, outro virando ânion, existe uma força eletrostática que mantém tudo preso ali. Então você precisa jogar muita energia em forma de calor para trocar ponto de fusão, tá? Ou melhor, para conseguir trocar de fase, né? Ou chegar no ponto de fusão, no caso, Uhum, sólido para líquido. Muito bem. Então esse é o motivo, é a eletrostática do processo. Muito bem. entendi. A água e o iodeto de potássio no material 1 apresentam interação do tipo ligação de hidrogênio. E aí, o que tu acha disso? Falsa, porque hidrogênio, tipo, não tem nada com metal. Hum, falso, de fato. Na primeira ali, a gente tem a interação principal é do tipo íon-dipolo, né? Uhum, Não uma ligação de hidrogênio, já que o Ki, iodeto de potássio, é um composto iônico, tá? Em solução. uhum, Então, a principal é íon-dipolo, tá bom? beleza. Tudo bem. A glicose tem alto pF em relação à água, pois além das interações de polo-dipolo, é muito mais polar. Não, essa é falsa, porque glicose não é mais polar que a água. Você não acha que glicose seja mais polar que a água? Bem, isso é algo a se discutir. Mas o fato é que a glicose, como a gente pode perceber aqui, tem várias hidroxilas, certo? Certo. Então, essas hidroxilas, elas aumentam as interações de polo-dipolo, ok? Então, se elas aumentam as interações de polo-dipolo, aumenta a polaridade. Então, resultam num ponto de fusão mais alto, ok? PF seria o ponto de fusão, tá? Uhum, Então, é verdadeiro. Bem, a glicose, de fato, tem um ponto de fusão mais alto. É mais fácil você ferver ou você passar de gelo para água do que de glicose sólida para glicose líquida, certo? sim. Então, primeira parte é verdade. E a desculpa que ele dá ali é que, pois além das interações de polo, nós temos, por causa das hidroxilas, ok? É, de fato fica mais polar, justamente por causa delas, ok? Entendi. Ok. No material 2 existem interações do tipo ligação de hidrogênio entre a água e a glicose. E aí? Essa tá certa. Por quê? Porque, tipo, o hidrogênio é metal com a metal, quer dizer, a metal e a metal, e a água ela é a metal também, e a glicose também é metal. É, a questão é que, se a gente olhar para a molécula de glicose que está aqui, ela tem um monte de hidroxilas. E essas hidroxilas, elas podem formar ligações de hidrogênio com as moléculas de água, tá? Então, o motivo é mais esse, beleza? Ok. Então, vamos lá. Olhe para essa figura e vê se você consegue me respondê-la.
Essa A tá errada, porque o gelo não é mais denso que a água. Você acha falso? Falso. Porque o gelo, de fato, é menos denso que a água líquida. Pelo menos, ah, uma determinada faixa de temperatura, né? Sim. Quando, eu acho que até 8 graus, alguma coisa assim. Hum. É. Então tá bom. Só isso mesmo. Não, acho que tem que marcar isso aí. Tem, tipo, mais alternativas. Tem a, B, C, isso. Ah, certo, Aí certo. tem que marcar a Tem que ver correta. qual que é a verdadeira, né? Isso. A interação que mantém as moléculas próximas no estado líquido são fortes e precisam ser rompidas para se transformarem em vapor, o processo exotérmico. E aí? Pera, deixa eu ver a imagem aqui. A B tá errada porque não é um processo exotérmico. Ah, exatamente. Como ele está absorvendo calor, é endotérmico, né? Sim. Bom, muito bom. C. No gelo existem interações do tipo de polo induzido e de polo induzido. E aí? Não é de polo induzido, de polo induzido, é de polo de polo. Bem, no gelo, as principais, na verdade, são ligações de hidrogênio, tá? São formadas justamente das moléculas de água, né? Devido à Ah, quantidade da molécula, tá? é verdade. Esse dipolo induzido e dipolo induzido, normalmente é em moléculas apolares, Ah, que ok. não é uma característica do gelo, né? Sim. E daí a D tá certa porque é endotérmico o processo. Exatamente. Então, quatro. Vamos para quatro. Tá anotando aí as coisas que você tá errando, né? Tô anotando, tô fazendo a lista no caderno aqui. Tá. Uma das substâncias mais estudadas e presentes no nosso dia a dia, a água, baseada nas suas propriedades, é correto afirmar que a água é uma substância simples. Não, tipo, ela é composta, porque tem o H, o hidrogênio e o oxigênio. Isso. B. A água é formada por dois átomos de oxigênio e um de hidrogênio. Não, errado. É dois de hidrogênio e um de oxigênio. Isso. A água possui alto ponto de ebulição devido às ligações de hidrogênio. Certo. Tudo bem, é verdade, mas isso acontece, né? Justamente devido às ligações de hidrogênio. Esse que é o ponto. Porque você precisa de mais energia para romper, ok? E com quem que a gente compara, né? Para dizer assim, ela tem um alto ponto de fusão. Isso é uma comparação, né? E a comparação é em relação a outras moléculas que têm massa molecular semelhante, tá? Que Uhum. pode ter a massa molecular semelhante à da água, o mesmo pezinho, mas tu vai ter pontos de ebulição menores, né? Justamente por não serem ligações de hidrogênio. Sim. D. A água é uma molécula polar. Sabemos que não é, né? Não, Estamos ela é falando sobre. polar. Isso se dá tanto devido à eletronegatividade entre o hidrogênio e o oxigênio, quanto à própria geometria da molécula, ok? Sim. A geometria dela é o H e o
Quer dizer, o O e o 2H, né? Ozão no meio, né? E os pequenininhos para baixo, né? Sim, Exatamente. Como se fosse um triângulozinho. isso. E também não é 180 por isso. Isso, é 120, se eu não me engano. Ah, 104. 104,5. Então tá bom, vamos para a próxima. Vai lá, meu bom. Dê uma pensadinha. Pera, eu anotei isso aí, vamos ver. Tá, não é ligação metálica e não é ligação iônica, porque ela é isolante elétrico. Isolante elétrico, o metal, tipo, ele é condução de elétrico. Quer dizer, condução de eletricidade. Então não são essas duas já. Então não são quais? A C e a D, que é a ligação iônica e metálica. Perfeito. Por enquanto é isso aí. É insolúvel em água, então não é hidrogênio. Verdade. Agora eu tô na dúvida entre essa ligação de interação Van der Waals e ligação equivalente. Tá. Qual que é o pó aqui, meu irmão? A ligação de Van der Waals, ela está muito associada com as interações que mantêm as moléculas unidas quando tu está falando de substâncias moleculares apolares, tá bom? Ok. Então, Van der Waals é para quando é apolares, beleza? Ah, então vai ser o Van der Waals, porque é insolúvel em água e é apolar. Então, Isso, exatamente, é o Van der Waals mesmo. Qual que é a outra que tu não sabia? é a Covalente? ligação. Eu tava em dúvida entre a covalente e a Van der Waals. Tá. É, a covalente Bem, pode ser polar, né? o problema é que a covalente está mais associada com, está associada mais especificamente com moléculas no estado sólido, tá? Ah, ok. Então, o que que acontece? É, ou melhor dizendo, falei besteira. Embora essa substância aqui, ela possa ser formada por ligações covalentes, Uhum. essas ligações não são as responsáveis pela interação entre as moléculas no estado sólido, tá? Então, é justamente o contrário do que eu falei. O que mantém ela no estado sólido não é o fato de ser covalente, beleza? Tá, ok. É o Beleza. fato de ser uma interação de Van der Waals. Uhum. Ok. Sim. Tá no Então, vamos texto. para a próxima.
Tá, não é a letra A. Por que que não é a letra A? Elas não são menores. Hum, verdade. A letra B. Pode ser a letra B. Não é a letra C, porque as moléculas de água não se tornam menores. Certo. A D. Dissolução. Dissolução é o contrário de solução, né? Dissolução. Bem, a ideia é essa. Dissolução tem a ver com dissolver, né? Sim. O número total de moléculas não é diminuído após a mistura. E eu tô Isso. entre a B e a D, mas entre a B e a D a mais certa para mim é a B. Então, para mim, a certa é a B. Bem, a D afirma o seguinte: a dissolução do álcool provoca uma diminuição no tamanho de suas moléculas. Não é isso que ocorre. Elas não vão diminuir de tamanho. Elas vão só se rearranjar com as moléculas de água, entendeu? Elas vão Tamanho ficando mais não. próximas entre si. Exato, ficam mais próximos. É, elas formam essas interações de hidrogênio, né, e vão se organizando para ocupar menos espaço. Uhum, Isso, então daí elas vão se aproximando mais na solução. Então a resposta é B mesmo, tá? ok. Que é isso? Que é essa tabelinha aqui? Acho que são linhas, na verdade. Vai escrever as respostas, será? Isso, para escrever. E a 7? O que você acha da 7? Deixa eu ver. Porque a água tem uma camada superficial, e daí, Sim, a tipo, tensão superficial. Aham. isso. E a formiga, ela tem um peso tão pequeno que ela não consegue quebrar essa barreira aí. E daí o detergente, ele quebra essa barreira da água e elas conseguem, tipo, e daí elas afundam. Porque o detergente, ele tem esse negócio de quebrar barreiras, que nem ele faz com a gordura, tipo, que ele é antigordurante, ele quebra as barreiras da gordura e elimina elas. De fato, quimicamente falando, né, é porque o detergente ele é uma substância anfipática. O que é uma substância anfipática? Ela tem uma parte polar e uma parte apolar. Então, quando a gente adiciona o detergente na água, ele se posiciona na interface entre as moléculas da água. Se coloca ali, né, perto da parte da tensão ali, onde está acontecendo a tensão superficial. E ele Sim, rompe essas ligações de hidrogênio, ok? Então ele vai enfraquecendo essa tensão superficial. Com essa diminuição da tensão, a água ela vai deixar de sustentar o peso da formiga, né? daí a formiga afunda. Então é por causa dessa característica anfipática do detergente. Beleza? Beleza, Rompe as ligações de hidrogênio, isso mesmo. Muito bem. Bem, então, dessa lista era isso. isso. Agora podemos ir para a lista 2 lá. Vou pegar aqui. Peraí. Lista 2, agora sim. Nossa, olha esse enunciado. Porra, parece questão de vestibular.
É o Velho Testamento todo aqui. Tá louco. Bem, dá uma lida aí, vê se tu manja o que tá rolando. Nossa, ácido desoxirribonucleico. Nossa senhora. Desoxirribonucleico. Porra, não consigo falar isso. Desoxirribonucleico. É o DNA. Fala DNA que tá bom. É, DNA é mais fácil. Não é a letra A, porque a ligação de hidrogênio é a mais fraca que existe. Exato. Dipolo induzidos são mais fracas, né? Por exemplo. Sim. Polo induzido, dipolo induzido. Muito bem. É, a B tá ok. A B, ok, né? Então, parece que a B é certa. Verifica as outras para ver se você fica com mais convicção disso. É, a C não é, porque não é força de London. Interação não é íon dipolo. E não é dipolo induzido e induzido. Então é a B. Perfeito. Então, vamos para a próxima. Não é a letra A, porque as três não são dipolo, dipolo, dipolo induzido, dipolo induzido. Uhum. Tá, não é a letra D também, porque a segunda, que é a molécula de água, ela
Não é ligação de dipolo induzido, dipolo induzido também, é ligação de hidrogênio. Beleza. Não é a C e a D porque ligação de dióxido de carbono não é ligação de hidrogênio. Daí se não é a D, não é a C, é a B só sobrou a B. Muito bem. As interações nesses três casos é isso mesmo. Dipolo induzido, induzido, ligação de hidrogênio, óbvio, e dipolo induzido, exatamente. Muito bem. Nada a acrescentar, vamos para a próxima. Deu uma lida aí. Eu ia colar aqui, não tô colando, burro. Mas tu consegue ler, né? Consigo, eu tô com a lista aqui aberta também. Não é a letra A porque o processo 2 não é exotérmico. Certo. Letra B É também não. endotérmico, né? Claro. Isso. Letra B também não, porque não é liquefação, é condensação na primeira. Isso, e voltando, né? Fusão é endotérmica, então não pode ser. Isso, Liquefação é mais apropriado para gases, né? Que acabam se transformando em líquido em alta pressão. isso. Então, se não é liquefação, não é a letra D também. Isso, E a número um ela é condensação. Então, já podemos eliminar a E também. isso. Então sobrou só. A e C. Não, E tu já a, falou que a A não é, né? Porque é é verdade, endotérmico. A não é porque é exotérmico. Então Então só é a C, C, né? porque é, ok? Fusão e endotérmico. Exato. C. Isso. A condensação é exotérmica, a fusão é endotérmica. É isso. Tá, essa aqui agora. Gráfico assim, eu não sei. Tipo, gráfico da química assim, eu não sei analisar muito bem. Assim, eu tô com um pouco de dúvida. Tá. Analise o gráfico que representa a curva, a temperatura, a fusão ligas cobre e níquel com as diferentes composições, blá blá blá. Essas quatro ligas foram aquecidas de 1.000 graus até 1.200 graus. Permaneceram totalmente no estado sólido, somente as ligas. Ah, muito bem. Temperaturas do início de fusão de ligas de cobre e níquel. Tá. Bem, vamos olhar a liga 1. 20% ali de cobre. Então, se é 20% de cobre, é 80% de níquel. Beleza? Beleza. Então, a liga com essa primeira liga ali, que tem 80% de níquel, a gente tem que pensar em níquel, porque aqui está níquel, certo? Sim. Sim, Ela que foi massa. baseada em níquel. Então, ela vai ter um ponto de início de fusão acima de 1.200. Ah, agora eu acho que eu entendi. Agora eu peguei. Pegou a ideia? Peguei. Ah, Né, o ponto de fusão está aqui altíssimo, 1.400. Então, se ele chegou até 1.200, ele não vai conseguir entrar em ponto de fusão, beleza? sim. Beleza. Então, pensa agora, já que você pegou a ideia mais ou menos aí, pensa nas outras. Sempre pensando em níquel.
A número um, como você disse, ela vai continuar sólida. Então ela vai. Então aqui a número um tá. Ela é, tipo, vai continuar sólida. Número dois. Sim, então ou é a A ou é a E, né? Sim. Vamos ver a dois. Liga 2 porque a Liga 2 além dela estar semelhante com a Liga um tipo, na quantidade de níquel, a Liga 3 ela tá com tipo, nível de níquel muito baixo. Então é letra A. Então a Liga 2 tem 70% de níquel, então ela tá aqui, bate em 1.300 e pouquinho. Então Ela tá realmente para na você praia. entrar em fusão, você vai precisar de mais de 1.200 graus Celsius. Então é a resposta A mesmo, 1 e 2, tá bom? Uhum. Easy. Sua próxima. Valendo aí. A letra B não é, porque ela é. Além dela ser homogênea. Não, homogênea tá certa. É, porque a temperatura da mistura altética ela não aumenta, ela continua constante. Certo. Não é a letra A porque é heterogênea, a letra B também não. E a C tá certa. Não, tá errada. Porque ela ferve, não ferve, ela funde. Que é a letra E, é fusão. Que ela mantém constante na fusão, não na ebulição. Ebulição. Uhum. Tudo bem. Então a D, Oi? o que você acha da D? D de dado. A D não, porque além de ser heterogênea, ela não aumenta. Quer dizer, na ebulição ela aumenta. Mas não é heterogênea. Então,
Sobrou aí, né? Sim. Muito bem. Essa mistura eutética citada ali, dessas proporções que ele indica, né, vai acabar se comportando que nem uma substância pura durante a fusão. Então vai ocorrer a uma temperatura constante. Uhum. Muito bem. Caramba, estamos fazendo questão sem parar, hein? Aí sim. Então, Não tem conta, né? sim. Então, vamos para essa aí. Essa aí é razoável, apesar de ter uma continha, né? Sabe que para Kelvin, né? Vai passar de grau Celsius para Kelvin, tem que somar 273, né? Eu tô vendo aqui na lista que eu tô aberta no celular, mas pra baixo tem tipo um gráficozinho, não sei o que é mais ou Não, menos. mas isso é para 6, né? A gente tá na 5. Ué, Aqui a única coisa que você tem que é fazer verdade. é pegar esses valores e subtrair 270. Eu tenho que transformar os 70 graus pra o K, né? Aí eu Talvez seja mais fácil. Você pode somar ele já para 273, né? Some 273 nele e veja quanto é que dá. vai dar 343. Então, trezentos e Agora é quarenta só 70 graus pra cá, saber isso e comparar com os valores ali, né? o enxofre. O enxofre vai estar. Ponto de fusão dele é mais alto. Então ele vai estar líquido, que ele não vai ebulir também. O galho vai estar gasoso, porque ele vai fundir. E o bromo vai estar líquido, porque o processo, a temperatura vai estar mais alta que o processo de ebulição dele. Então, a resposta é enxofre vai estar líquido, o galho vai estar gasoso. Líquido, a letra A. Não, pera. Tá certo? Tá, né? Sim. Ah, resposta. Bem, não é bem a A, tá? Acho que você confundiu umas coisas aí. Ó, por exemplo, o enxofre. Vamos lá, a gente está falando de 343 graus, certo? Certo. Então, se o ponto de fusão do enxofre é 388 e de ebulição é 718, e Ah, você está sim, com tá sólido, né? 343, então significa que ele está sólido, porque você está abaixo do de fusão. Então, ele está sólido, certo? Eu tava considerando todos como líquido, é sólido, todos como sólido. Então, o galho ele vai tá sólido, vai pra fusão, ele vai ficar gasoso. Quem que vai ficar gasoso? O galho? Não, ele não vai ficar gasoso, pera. Ele vai estar entre o ponto de fusão e de ebulição, ele vai estar líquido. Isso. E o bromo vai estar gasoso, porque o ponto de ebulição dele é menor que a temperatura. Então, ele vai ebulir.
Vai estar além do ponto de ebulição, então vai estar gasoso, exatamente. Então é sólido, líquido, gasoso. Isso é a letra C. C de casinha. Muito bem. Ah, agora tem esse gráfico aí, o que que você acha? A gráfica eu acho meio difícil de analisar na química, principalmente. Bem, tu tem que pensar que você tem um processo acontecendo de mudança de estado. Então aqui está sólido, sólido, sólido. Durante todo esse processo é um aumento de temperatura numa mesma fase. Sólido. Uhum. Aqui, o que que é isso? É um ganho de energia onde não há mudança de temperatura. Toda a energia que ele ganha aqui durante esse tempo é só para ele mudar de estado. Então ele estava sólido, aqui ocorreu a fusão dele, ele virou líquido. Então toda a energia que ele recebeu durante esse tempo foi só para trocar de estado, deixar de sólido e virar líquido. Agora, como ele está líquido, vai aumentando, aumentando a temperatura, até que chega nessa mesma situação de novo, um momento que é ganhar energia só para mudar de estado, ele vira gasoso, e aqui ele começa a aumentar a sua temperatura como um gás. É isso. Ok. Tá, então o último dele é gasoso, então não é a letra B. Só que como ele tá sólido primeiro, não é a letra D também. Então, e ele passa do sólido para o líquido, então ele não vai continuar sólido. Então é sólido, líquido, gasoso, que é a Exatamente. letra C. Exatamente. Esse é um gráfico clássico, aparece muito na física também. Então tá bom, cara.